Fala pessoal, tudo bem? Quero fazer um convite para você. Parem alguns minutinhos para que a gente possa mergulhar no Evangelho de Mateus. Quero aplicar aqui hoje no capítulo 8, entender alguns milagres de Jesus e ver como esse Evangelho é algo que fala aos nossos dias, né? Uma mensagem que fala aos nossos dias. Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós vamos mergulhar em 4 milagres que Jesus vai realizar. O primeiro, Jesus cura um leproso. O segundo milagre que nós vamos comentar aqui, Jesus vai curar a sogra de Pedro. O terceiro milagre, nós vamos falar sobre Jesus acalmando a tempestade. E depois nós vamos fazer a leitura, ainda no capítulo 8, de Jesus curando o servo de um centurião. Esses 4 milagres, eles estão amarrados a um pensamento do Evangelho de Mateus. Por isso que a gente precisa ler os 4, entender a mensagem de cada um e entender a mensagem, o propósito final do Evangelho para a nossa vida. Então, a ideia é que a gente faça isso presencialmente. Eu estou aqui só para demonstrar para você como o Evangelho é rico. E eu queria comentar de forma rápida esses textos. Então, o capítulo 8, versículo 1, fala a respeito de Jesus curando um leproso. O texto diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. O primeiro detalhe que a gente precisa entender desse texto, do capítulo 8, é o movimento do versículo 1. O versículo 1 diz que Jesus desce a montanha com grande multidão o seguindo. Agora, o movimento de descer a montanha é um sinal, é um dado teológico que a gente precisa entender. Jesus, no Evangelho de Mateus, sobe ao monte no capítulo 5, versículo 1, e a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte para ensinar os seus discípulos. Ele começa a ensinar aos seus discípulos. No capítulo 15, versículo 29, a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte e então ele realiza muitas curas em cima do monte. Muitos enfermos são curados por Jesus em cima do monte. Então, o dado é que quando Jesus sobe o monte, é um movimento de liberar ensino e cura. E quando Jesus desce o monte, é a consequência do que foi gerado nesse lugar. Então é um dado teológico que faz uma referência à igreja. A igreja é esse lugar que nós subimos, é esse lugar onde nós encontramos o ensino e a cura de Deus para a nossa vida. E consequentemente, ao descermos desse lugar, o Evangelho começa a relatar milagres que Jesus realiza. Então, olha como isso é importante, não é apenas um dado dizendo Jesus desceu o monte. Isso é uma referência à igreja, isso está falando sobre nós, sobre a nossa vida na igreja. Então, quando você vai a esse lugar, a igreja é o momento de você ser ensinado e curado por Deus. Você aprende o caminho da cura. Logo que você aprendeu o caminho da cura, você desce, você sai desse lugar, não é um lugar que você permanece para sempre. Você desce desse lugar e você então começa a levar esse caminho da cura a outras pessoas. É o que o texto está dizendo. Jesus desce a montanha e começa a realizar alguns milagres. Então, tudo que Deus realizar em você, Ele vai poder realizar através de você. Então, sobe a esse lugar, seja curado, seja ensinado, e então você pode ir e curar e ensinar pessoas também. E o primeiro milagre é interessante, porque ele fala de um leproso. Agora, o leproso é alguém que é excluído da sua comunidade, ele é alguém que é totalmente apartado, ele tem que viver uma vida de um distanciamento social. E esse homem, por ser leproso, ele tem a sua vida impedida de ter um relacionamento. Mas ele então quebra algumas barreiras e ele se aproxima de Jesus, é o que o texto está dizendo. Ele se aproxima de Jesus, ele adora Jesus e ele vai fazer um pedido, ele vai suplicar a Jesus. Aí o texto revela, ainda aqui no capítulo 8, só que agora no versículo 3, a resposta de Jesus para esse movimento. Então o movimento do leproso foi se aproximar, no sentido de buscar uma intimidade, uma comunhão,
foi adorar, reconhecer quem Jesus era e suplicar, clamar por uma cura. A resposta de Jesus também é em 3 movimentos. O texto diz que Jesus, ele estende a sua mão, no capítulo 3, estende a mão, ou seja, Jesus responde à primeira atitude do leproso, que é se aproximar. Então Jesus em nenhum momento dá um passo atrás ou ele fica parado. Jesus também responde a essa atitude. Então Jesus estende a mão para aquele leproso, ele vai tocar aquele homem e ele vai dizer, ele vai declarar com as palavras, né, a sua vontade: eu quero, fica limpo. Irmãos, olha que coisa interessante, eu amo esse texto. Então a Bíblia está falando que o milagre aconteceu quando a atitude ou a vontade do leproso se encaixou perfeitamente na vontade de Deus para a vida dele, manifesta através de Jesus. Então, o leproso queria ser curado, ele se aproxima de Jesus, ele adora e pede, e Jesus também queria curar aquele homem. Então ele se aproxima do leproso, toca ele e declara: eu quero. Percebe quando as duas coisas, a vontade do leproso juntamente com a vontade de Deus, se encaixam, o milagre de Deus acontece. Então o que o texto traz como verdade para nós? Que o milagre de Deus acontece na nossa vida quando a nossa vontade se encaixa perfeitamente na vontade de Deus. Então o maior milagre é fazer o nosso coração pulsar juntamente com a vontade de Deus. Aí experimentaremos o milagre de Deus todos os dias da nossa vida. Mas para entendermos mais profundo esse texto e aplicarmos na comunidade, a gente precisa entender o segundo milagre. Não está em ordem cronológica, nós vamos pular a cura do criado de um centurião, vamos ao versículo 14, que fala sobre a cura da sogra de Pedro. É um texto bem semelhante à cura do leproso. Olha o que o texto diz no versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Então olha que interessante. No primeiro milagre, o milagre do leproso, nós falamos de alguém que tem a sua vida impedida de ser relacional. Então ele é alguém que vive fora da comunidade, a vida dele não pode prosseguir em comunidade porque ele tem lepra. O segundo texto fala de alguém que está na comunidade, mas ao mesmo tempo não pode servir essa comunidade, ela está impedida de servir. A Bíblia diz que ela estava acamada, com febre, então a febre era o que estava impedindo ela de servir. E quando Jesus a toca, assim como ele tocou no leproso, a Bíblia diz que a febre desaparece. E naquele momento ela passa a servir imediatamente. Então a Bíblia está falando de alguém que foi curado e o serviço foi restaurado, a diaconia foi restaurada. Então, para a gente entender um pouco mais esses dois textos, a gente precisa fazer uma menção à comunidade. A comunidade de Mateus era uma comunidade que tinha um desafio, e o desafio era cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus para a comunidade de Mateus era cumprir o ID. Então eles tinham que ir fazer missões, cumprir o ID de Deus. Lá no capítulo 28, Mateus vai dizer: ID, vai por todo mundo, prega o evangelho de Deus. Então é um chamado à comunidade a cumprir o ID, fazer as missões. E aí o texto fala que essa comunidade ela era muito influenciada pela religiosidade, pela tradição dos fariseus. Então uma comunidade foi se acomodando pela religiosidade, pela tradição dos fariseus. Então o que o Evangelho de Mateus nos ensina é um resgate. Ele está querendo resgatar homens e mulheres que vão cumprir a vontade de Deus e de certa forma romper com a tradição, porque a tradição, o texto vai dizer no capítulo 15, no capítulo 21, no capítulo 23, uma condenação aos fariseus, porque eles eram como hipócritas. Eles viviam a religiosidade, mas não cumpriam a vontade de Deus. Então, é um texto atual. Se a gente for reparar, é um texto atual, porque pode ser que nós estejamos num ambiente religioso, mas nós não estamos cumprindo com a vontade de Deus. Então, Mateus quer trazer uma solução para isso. E para trazer uma solução para isso,
ele está falando um problema que existe na comunidade. O problema que existe na comunidade, nós falamos apenas de 2 milagres. O primeiro foi, há uma comunidade separada, apartada daquilo que é a vida relacional, e ao mesmo tempo uma comunidade que não consegue servir. Então talvez o nosso sinal como igreja seja um sinal de separação. Nós estamos cada vez mais separados e ao mesmo tempo separando as pessoas daquilo que é a vontade de Deus, e ao mesmo tempo nós não conseguimos servir. Há uma dificuldade, uma deficiência no servir hoje da igreja. Então Jesus está curando, Jesus está falando, eu vou trazer a comunidade a uma comunhão, eu vou liberar aquilo que impede a comunhão, que é a lepra no caso do texto, e eu vou tirar aquilo que está paralisando o serviço. Jesus vai curar a febre. Então Jesus tira a lepra, ele cura a lepra, e ele tira a febre, ele cura a febre, e isso faz com que a comunidade esteja em comunhão e possa exercer o serviço, possa exercer a diaconia. Só que para isso falta um dado importante, e esse dado importante está nos 2 outros milagres. O primeiro milagre, o terceiro milagre que nós vamos compartilhar, está a partir do versículo 18. É um texto muito conhecido, fala sobre a tempestade e os discípulos no barco. Então o texto diz o seguinte no versículo 18: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos ao 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O terceiro milagre que nós estamos lendo aqui vai falar sobre o terceiro elemento que nós precisamos para cumprir a vontade de Deus. Então nós falamos aqui da ideia da comunidade, de ser relacional. Então Jesus curou a lepra para que o homem pudesse viver em comunidade de vida relacional. Jesus tirou a febre para que o serviço fosse estabelecido ou restabelecido. Então na nossa comunidade Jesus vai restabelecer o serviço quando ele tira a febre do nosso meio. Mas agora o problema é uma questão de fé. O texto diz que os discípulos ficaram amedrontados, eles ficaram totalmente... deixa eu ver o que o texto diz aqui. Os discípulos vieram acordá-lo clamando. Os discípulos ficaram desesperados e começaram a clamar por Jesus e falaram: mestre, salva-nos, nós vamos morrer, nós vamos perecer. E então Jesus levanta e vai de encontro ao coração deles e diz: por que vocês não têm fé? Vocês são tímidos. Jesus então ordena e a tempestade vai se acalmar. Para a gente entender bem esse texto, a gente precisa lembrar da missão. Lembra qual é a missão? Tem que cumprir o ID, tem que fazer a vontade de Deus. E isso está claro nesse texto quando Jesus fala para os seus discípulos que eles precisavam atravessar a margem, eles precisavam sair do lugar da sua comunidade e ir para um lugar, um outro destino. Isso representa um movimento de ir, de sair, de cumprir o ID. E justamente na hora de cumprir o ID, meu irmão, eu não sei se isso já aconteceu com você, ou se isso pode ser talvez uma realidade na sua vida, mas toda vez que você vai cumprir o ID de Deus, pode ser que uma tempestade se levante. E é isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam indo cumprir a vontade de Deus, o exemplo do texto, e a tempestade sobreveio àquele barco. Então, o problema agora não é só a comunhão, não é só o serviço, mas agora é a questão da fé, que você vai ser provado na vontade de cumprir aquilo que Deus tem como objetivo. E aí o último texto que a gente precisa ler para entender,
é Mateus capítulo 8, versículo 5, vai falar sobre a cura do servo do centurião. Agora, o centurião, ele é o homem que faz o caminho reverso. Jesus pega os discípulos, estão em Cafarnaum e tem que atravessar para a região dos Gadarenos. Esse homem, o centurião, ele faz o caminho ao contrário, ele vem desse lugar, ou seja, o texto diz implicitamente que ele faz essa travessia e ele vem ao encontro de Jesus. E quando ele chega em Jesus, ele fala a respeito da sua causa e Jesus fala: eu vou contigo. E ele fala: olha, você não precisa ir comigo, se você só liberar uma palavra, o meu servo será curado. E aí Jesus exclama e diz: olha, eu nunca vi nem em Israel tamanha fé. Olha a ideia da fé. Então Jesus reconhece naquele homem a fé poderosa para atravessar e cumprir a vontade de Deus. E ele exclama para a sua comunidade dizendo: essa é a fé que nós precisamos ter, a fé que nos possibilita atravessar e cumprir a vontade de Deus. Então, quero fechar aqui para esse vídeo não ficar muito grande e tentar fazer um resumo aqui. Não sei se eu corri muito, mas a ideia é partilhar mais com vocês da palavra de Deus, mas eu queria consolidar esse entendimento. Então, irmãos, o Evangelho está nos convidando a cumprir a vontade de Deus. Para isso, precisamos ser curados daquilo que traz distanciamento, daquilo que impede a vida. Precisamos ser curados daquilo que nos paralisa. A febre está paralisando o serviço, a diaconia, e precisamos compreender que a nossa vida é uma vida de fé, e é por fé que nós vamos vencer e cumprir a vontade de Deus. Agora, todo o Evangelho é maravilhoso e ele vai nos garantir que aqueles que se colocam à disposição para cumprir a vontade de Deus, o Senhor é com eles, Deus é conosco. E nós temos muitos outros vídeos para poder compartilhar o Evangelho de Mateus, mas eu queria deixar essa aplicação nessa noite. O capítulo 8, 4 milagres, todos eles relacionados ao cumprir o ID de Deus, a cumprir a vontade de Deus. Qual era o problema da comunidade? Uma comunidade afastada, uma comunidade paralisada e uma comunidade que não tinha fé. Irmãos, isso é cura para os nossos dias, é cura para nós. E era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro vídeo. Te convido cada vez mais a participar. O nosso objetivo é fazer uma reunião, talvez em dezembro, nós vamos fazer uma reunião presencial e compartilhar o Evangelho de Mateus com todos vocês. Nós amamos vocês, estamos felizes demais e que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém?